pessoal, vamos iniciar mais uma aula nossa de Ciências, unidade 5, de olho no céu. Nessa aula nós vamos estudar o quê? O estudo do céu, os pontos de referência na astronomia, sol e sombras, movimentos de rotação e translação, assim como a Terra no espaço. Há muito tempo, as pessoas elas observam o céu e os astros. Os astros é o quê? É qualquer corpo celeste encontrado no universo. E esse estudo deu justamente origem à astronomia. Embora muitas descobertas já tenham sido feitas, ainda temos muito o que descobrir no nosso universo. Nosso universo é muito grande, ainda é uma infinidade de informações que ainda estão aí para serem descobertas. E uma das formas justamente de explorar e de estudar esse universo na superfície da Terra é usando instrumentos de observação do céu. E nós temos como exemplos os binóculos, o telescópio, aqui tem um equipamento um pouco mais sofisticado que é o radiotelescópio, a luneta. Então são objetos que nós utilizamos para observar o céu, e existem objetos muito mais sofisticados do que esses. E para compreender diversos fenômenos que acontecem no céu, é muito importante o quê? Que saibamos qual a nossa posição, que nós observamos esses astros, qual a posição que nós estamos. Então a gente utiliza o que? Os pontos de referência na astronomia, as coordenadas geográficas, que elas são o que? Os meridianos e os paralelos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste a oeste, ligando, aqui não é um polo, ligando uma extremidade à outra, né? E os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido norte e sul. Os paralelos e os meridianos são definidos por suas dimensões de latitude e longitude, respectivamente. Só falando aqui, esse ligando ao polo não tem, foi um erro de digitação. Os meridianos, só refrisando, eles ligam no sentido de leste a oeste. Os paralelos a gente vê de norte ao sul, ligando um polo justamente ao outro. Então, quando a gente observa nessa imagem, a gente vê aí o meridiano de Greenwich, que é a linha principal, né, nessa observação dos meridianos, e a gente vê ali a divisão de oeste e leste. Já nos paralelos, nós observamos que ela é dividida pela linha do Equador, certo? E aí nós temos as posições de norte e sul. Os paralelos, nós temos as dimensões de latitude, enquanto nos meridianos nós temos a dimensão de longitude. Lembra? Meridiano, longitude. Paralelos, latitude. Os paralelos nos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado local. Os valores de latitude variam entre 0 e 90 graus entre os polos, devendo ser indicado também a posição do hemisfério sul ou no hemisfério norte. Como a gente vê aqui na imagem, a gente vê a linha do Equador ali, uma linha imaginária, e nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. A longitude justamente é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se o meridiano de Greenwich, que é justamente um observatório na Inglaterra. Os valores de Greenwich variam entre 0 e 180 de leste a oeste de Greenwich. São considerados negativos a oeste e positivos a leste. E aí nós temos o meridiano de Greenwich, onde a gente tem essa linha imaginária ali como se fosse cortando uma cruzinha ali. Nós temos a linha do Equador horizontal e a linha do Greenwich, que é uma linha vertical, certo? Bem, nós temos também, para observar, de diferentes distâncias, como que eu posso dizer, de um ponto ao outro, determinado astro, também é possível que defina a localização em relação às suas coordenadas. Então, toda vez que nós vamos utilizar essa orientação para que nós observamos o céu, a gente observa as nossas coordenadas. Temos também o horizonte e o zenite, que o horizonte é uma linha imaginária situada entre o céu e o solo ou a água. Geralmente é difícil visualizar em cidades grandes por causa da presença de prédios e construções. E temos o zenite também, que é o ponto exatamente acima da cabeça do observador, no qual uma linha imaginária intercepta a esfera celeste. Nós temos aí a esfera celeste, onde você pode observar o
Polo Norte Celeste, o Sul. Nós temos o Zzinho ali, que é o ponto zenite, que é justamente que fica ali em cima da cabeça do observador. O Sol e a sombra. É outro método da gente começar ali a observar o nosso universo, a observar o nosso planeta. Nós chamamos de dia justamente o período de 24 horas, né? De 0 a 24 horas nós chamamos de dia. E também chamamos de dia o período que é do nascer ao pôr do sol. E quando a gente observa esse movimento, quando a gente observa as sombras que um objeto faz através do movimento aparente do céu, porque o sol não se, aparente do sol, porque o sol a gente sabe que ele não se movimenta, quem se movimenta é a Terra. Então, através desse movimento, nós justamente conseguimos determinar a posição de sombra, fornecendo informações sobre passagem de horas, sobre passagem do ano. Então, pela direção ou pelo comprimento de uma sombra no plano horizontal, nós indicamos a altura do Sol, da Lua acima do horizonte, por conseguinte, a hora do dia. E aí nós temos justamente esse aparelho bínamo, que é um aparelho que através dele, você vê ali a marcação, você consegue ali verificar justamente as horas do dia, enfim. E aí nós temos os movimentos de rotação e translação. São dos principais e mais conhecidos movimentos, né, realizados pelo nosso planeta. Junto eles são responsáveis por uma infinidade como é que eu posso falar? De fenômenos que se manifestam no nosso planeta Terra. E eles interferem tanto no clima, quanto a duração do dia, quanto estações do ano. E aí nós temos o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Quando a gente observa aí esse vídeo, a gente vê que a Terra está rodando ao redor do seu próprio eixo. E o tempo que o planeta leva para completar esse giro é o de 24 horas, ou seja, o movimento de rotação ele vai determinar a quantidade do período do nosso dia, né? De 24 horas. E é justamente a principal consequência desse movimento é a duração dos dias e das noites, né? Que se não houvesse esse movimento, nós estaríamos apenas de um lado do planeta e poderia ser que não houvesse vida no nosso planeta, né? Temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ele demora 365 dias e 6 horas para completá-lo. Aqui o movimento de translação, ele vai ao redor do Sol. Enquanto rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo, o de translação, ele vai ao redor do Sol. E essas 6 horas que ficam acumuladas durante 4 anos, elas são somadas e adicionadas ao mês de fevereiro, que fica com 29 dias, e o ano com 366 dias. Nós temos quem? O ano bissexto. Certo? Esse movimento é justamente responsável por quê? Pelas estações do ano. Enquanto nós temos que o movimento de rotação é responsável pela duração do dia, o movimento dia e noite, né, 24 horas, o movimento de translação é responsável pelas estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta não é, o nosso planeta ele não gira assim bem reto, ele é um planeta que gira em 23 graus, há períodos em que os dias são maiores do que as noites, nós chamamos de solstícios. Quando os períodos dos dias são maiores que as noites, nós chamamos solstícios. Nós temos solstícios de verão, período em que as noites são maiores do que os dias, os solstícios de inverno. Então, nós temos os solstícios, que é verão e inverno, e nós temos aqueles períodos que têm a mesma duração, que são os equinócios de primavera e outono. Quando você observa, o verão está oposto ao inverno, assim como a primavera está oposto ao outono. Então, são períodos de estações do ano, onde você vai ter os 2 solstícios, verão e inverno, e os 2 equinócios, que é primavera e outono. A primavera ela começa em meados de setembro, o verão de dezembro, o outono em meados de março e o inverno em meados de junho. É sempre um oposto ao outro, como se fosse um período ali de 6 meses, certo? De um para o outro.
Bem, a Terra no espaço. Quando a gente já observou aí nosso planeta, já vimos que ele gira ao redor do Sol, já observamos o movimento de rotação que ele faz no seu próprio eixo. Então, é justamente a gente tem que saber como que nós chegamos a essas conclusões, como que realizaram os estudos. O interessante é saber justamente sobre a ordenação do sistema solar. Foram observados por muitos anos, né, para saber em que posição que a Terra estava, as teorias que diziam se a Terra girava em torno do Sol, como que era justamente esse nosso sistema solar. E aí tinham algumas teorias, e temos as teorias mais conhecidas, que é o geocentrismo e o heliocentrismo. E aí nós temos o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico ele foi elaborado pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu. Ele afirmava que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Então ele acreditava que a Terra era o centro do nosso universo e que tudo girava ao redor do planeta Terra. Dessa forma, a gente tem a Terra centralizada e tudo ao redor ali girando ao redor da Terra, como se a Terra fosse o centro do universo. Então era o modelo geo, de terra, cêntrico, ou seja, no centro. Modelo geocêntrico, a Terra é o centro do universo. E depois nós tivemos o modelo heliocêntrico. O heliocentrismo consiste justamente no modelo teórico do sistema solar desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Copérnico foi muito importante, né, para o nosso estudo. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo o eixo o verdadeiro centro do sistema solar, que é o que nós temos hoje, o nosso sistema solar. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Então ele observa aí que o Sol é o centro do universo e os planetas é que faz essa volta ao redor ali do Sol, né? Só que Copérnico, ele só 14 séculos depois que a teoria do geocêntrico ela foi contestada justamente por Nicolau Copérnico, né? Que ele elaborou essa estrutura do nosso sistema solar, que é o sistema solar que nós conhecemos hoje, né? Assim como dizendo também o processo de rotação. Então, por muitos anos, acreditava-se que o geocentrismo seria o modelo correto para o nosso sistema solar. Não seria o nosso sistema solar, seria o sistema aí do modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro da Terra. Até que Nicolau Copérnico conseguiu provar aí a teoria do sistema solar. Certo? Essa é a nossa unidade 5. Até mais. Tchau, tchau.